Thank you very much, Hannah. E agora vamos continuar o nosso simpósio de hoje, passando então para a primeira mesa redonda, que versa sobre o tema Inteligência Artificial, Problemas Éticos e Democracia, pelo que chama ao palco os nossos oradores, Manuela Aparício, da Nova IMS, Ana Cláudia Albergaria, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Susana Aires de Sousa, da Universidade de Coimbra, Ana Evans, da Universidade Católica Portuguesa e também Filipe Montargil, da Escola Superior de Comunicação Social, que irá moderar este debate. Por favor, como o professor Filipe entender. Por favor, professor, como o professor Filipe quiser. Não sei, o professor decide isto, é ótimo. No algoritmo prévio. Ai, não há? Então vão. Bom dia a todos. Deixa-me só tirar aqui as minhas notas, entretanto. Bom, o meu nome é Filipe Montargil, eu queria aqui agradecer a oportunidade para estar neste painel. Vamos ter aqui uma mesa redonda a propósito dos problemas éticos e democracia. E eu, neste primeiro simpósio português sobre filosofia e inteligência artificial, portanto também aqui obrigado à organização, à Câmara Municipal de Alcochete pelo apoio. E eu se calhar passaria aqui, entretanto, a apresentar as pessoas que estão comigo nesta mesa redonda e, portanto, se calhar da minha direita está Ana Evans, que vem da Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade de Ciências Humanas. Eu vou tentar aqui fazer uma pequena apresentação. Foi um algoritmo que eu, entretanto, desenvolvi, portanto a responsabilidade não é minha, não vou fazer a apresentação do currículo todo, da experiência, enfim, vasta, que as pessoas têm nesta mesa redonda, mas tentei, sobretudo, retirar alguns elementos, até porque percebi que o background, a área de origem, é muito diversificada e eu acho que isso mesmo para nós pode ajudar aqui a perceber algumas questões relativamente aos pontos de vista. E, tanto no caso da professora Ana Evans, é licenciada em Direito, é mestre em Relações Internacionais, doutorada na área de Governo e, entretanto, tem aqui uma experiência, enfim, já muito acumulada na área dos modelos de governação, da prestação de serviços públicos e também em política internacional. Isto, enfim, pelo menos acho que isto nos dá aqui uma ideia muito genérica, mas útil. Temos a Susana Aires de Sousa, da Universidade de Coimbra, que é licenciada, mestre e doutora em Direito, penso eu, exato, com experiência em temas relacionados ou na relação sobre o direito e o desenvolvimento tecnológico e, por exemplo, o trabalho desenvolvido na área da inteligência artificial e da criminalidade empresarial, penso eu. À minha esquerda, Ana Cláudia Albergaria, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vem da área da Sociologia, com mestrado também em Sociologia, em Construção Europeia e Mudança Social em Portugal, e que está neste momento a desenvolver o seu doutoramento numa área relacionada com a inteligência artificial e os direitos humanos. E Manuela Aparício, da Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, da área de Gestão de Informação, com mestrado em Estudos de Informação e Bibliotecas Digitais e um doutoramento em Gestão de Informação. Publicou precisamente já nesta área, na área, enfim, da ética relacionada com a inteligência artificial e orienta também, entretanto, alguns trabalhos que estão precisamente focados nas questões da ética. Bom, eu se calhar não combinámos isto antes e, portanto, espero que não saia mal, vamos ver. Mas o que eu se calhar sugeria é, uma vez que vimos de áreas tão diversificadas, se calhar poderia ser interessante começar por mapear um bocadinho o território. Ou seja, quando pensamos nos problemas éticos e democracia, quais é que são, na vossa opinião, na vossa perspectiva, de acordo com a maneira como olham para esta questão tão interdisciplinar ou tão transdisciplinar, as grandes questões que surgem? Portanto, eu se calhar não ia propor propriamente assim uma ordem muito pré-definida, mas ia primeiro lançar este desafio de tentarmos perceber quais são as grandes questões que surgem. O que é que vos parece? Temos aqui voluntários para... A Manuela, penso que está... Pronto. Muito bem. Bom dia, obrigada pela apresentação. É com muito gosto que estou aqui, perante uma plateia multidisciplinar, com certeza, um painel multidisciplinar,
e é com muito gosto. Quais as grandes áreas? As grandes áreas que, de facto, que neste momento posso referir que quanto a, são resultados de literatura, de revisão de literatura e de estudos empíricos que temos feito na IMS, são, de facto, as áreas da literacia digital, que é uma área que é fundamental, porque se as pessoas não tiverem, nomeadamente em termos societais, a consciência de que existem algoritmos a influenciar-nos as nossas decisões diárias, não é? E a influenciar quem também faz essas decisões. Por um lado é a questão da literacia, por outro lado a própria participação ativa e consciente das pessoas em questões como a ética e a inteligência artificial. Portanto, é algo que, por acaso, de acordo com o último estudo que temos feito lá na GMS, alunos, estivemos aqui a estudar um conjunto de constructs teóricos e perceber qual é que é a percepção que as pessoas têm relativamente à influência das questões dos princípios de ética, por exemplo, na intenção de compra de carros automóveis, veículos automóveis e autónomos, e de facto uma das coisas que nós encontramos foi que não é a perspectiva ética que move as pessoas na decisão e na intenção, mas sim outras coisas como a confiança, e portanto aqui passa para outra questão, não é? Até que ponto é que nós podemos confiar, ou até que ponto é que se pode confiar na inteligência artificial, e aqui passa para a questão da confiança, não é? O que é que nos pode levar a ter confiança num sistema que é autónomo, não é? Que é um sistema inteligente, e quais é que são os fatores que podem levar a que essa confiança seja visível. Portanto, questões como multiplicidade de dados, a qualidade dos dados que estão na base do treino de modelos inteligentes, etc. Mas acho que posso passar a palavra. Creio que estes Muito são bem, um os ótimo mais pontapé de conhecidos. saída. Obrigado. Obrigada. Eu, se calhar, pegaria na questão da confiança. Eu acho que nós podemos dizer que hoje já confiamos, ou seja, nós já tomamos muitas decisões em que, de uma forma mais ou menos consciente, estamos a confiar naquilo que o algoritmo diz. E são vários os campos de atuação onde isso acontece, desde o setor financeiro até ao setor do mercado de valores mobiliários. Estou a pensar, por exemplo, no trading de ações, que é feito basicamente por algoritmos. A fintech, regtech, portanto, há muitas áreas de atuação onde, de facto, nós já confiamos nos algoritmos, mas eu creio que devemos ter aqui chamar a atenção que nem todas as áreas colocam os mesmos problemas, até do ponto de vista ético. Uma coisa é eu ter um algoritmo a decidir sobre a venda das ações, outra coisa é eu ter um algoritmo a decidir se a pessoa fica ou não privada da liberdade, se a pessoa é considerada criminosa ou não. E aqui parece-me que, e tem muito a ver também com o que ouvíamos na exposição anterior, se o algoritmo de trading, para pegar neste exemplo, consegue aprender e apreender os parâmetros, porque se trata de uma linguagem mais simples, num certo sentido, no ato de julgar, a empatia humana que é necessária entre aquele que julga e aquele que é julgado tem uma complexidade que pressupõe não só a mente como o próprio corpo para fazer a ligação com aquilo que estava a ser dito anteriormente. Nós falamos no direito num princípio da imediação. A imediação é o contacto no momento atualizado com aquilo que está a acontecer e a possibilidade de interpretar isso. E isso creio que não é codificável. Muito dificilmente poderá ser codificado. Portanto, não é pura matemática, quero eu dizer. Ou seja, a questão de qual a área de atuação também é importante para determinarmos o quanto podemos confiar no algoritmo. Já agora, só para terminar, acrescento que o princípio da confiança para nós juristas é essencial, é um princípio jurídico, porque quanto mais eu puder confiar, fundadamente e objetivamente, menos responsável sou.
quanto mais objetivamente eu não tenho a razão para confiar, seja porque os dados não eram bons, seja porque o sistema não foi devidamente testado, seja... Então, o meu dever de cuidado e de vigilância relativamente ao sistema é muito maior. O princípio da confiança não servirá para excluir a minha responsabilidade. Não estamos perante um acidente, podemos estar perante algo que sugere uma ideia de responsabilidade. Portanto, esta ideia da confiança também é um parâmetro jurídico importante para determinar se um acontecimento, quando as coisas correm mal, se o acontecimento é um acidente ou um caso fortuito, uma fatalidade, ou é algo a que é atribuível responsabilidade. Muito bem. Muito bem, eu também posso acrescentar algo a esta reflexão. Estava a ouvir as vossas intervenções e a pensar que, de facto, se queremos trazer para este debate a questão da democracia e dos direitos humanos, no âmbito desta primeira mesa, temos de facto de abordar todas essas questões e temos que partir de um pressuposto, talvez, que, aliás, entidades supranacionais e nacionais com responsabilidades políticas e sociais já tomaram a iniciativa, e bem, de elencar um conjunto de princípios éticos e linhas orientadoras para o desenvolvimento de inteligência artificial ética, o que já subentende a preocupação e o assumir de alguns riscos relativamente, por exemplo, aos direitos humanos, sendo que os direitos humanos é a base de qualquer democracia. A declaração não é um documento que nos obrigue absolutamente a nada, não é? É um conjunto de intenções baseadas numa ideologia de um mundo melhor, não pós-guerra, neste caso, no pós-segunda guerra, portanto, num contexto em que o ser humano foi capaz de parar para pensar o rumo que estamos a seguir, e vamos lá delinear aqui algumas também linhas orientadoras para ver se nós nos entendemos para o bem da humanidade. Entretanto, estamos numa fase de transição desta nova revolução, desta quarta revolução industrial, se quiserem, sobretudo com a hegemonia destes sistemas inteligentes, ditos inteligentes, que independentemente ou não de concordarmos se são ou não inteligentes, que isso é um debate que certamente poderemos ter aqui, e ainda por cima temos aqui muitos filósofos, a questão é um tipo de inteligência, se partimos do pressuposto que de facto é um tipo de inteligência, como é que nós nos vemos a nós, enquanto seres humanos, enquanto comunidades, e como é que nós nos relacionamos com esse tipo de inteligência. Vai um pouco a ter com a questão da confiança e da corresponsabilidade. Foi algo criado por nós, entre aspas, ou um artefacto, ou uma ferramenta, se quisermos, mas neste momento, será que não estamos a olhar para isso como algo, entre aspas, superior a nós em algum sentido? E sendo assim, não virar daí a nossa dita confiança, talvez infundada precisamente pela opacidade ou falta de transparência ou a falta de capacidade que ainda temos tido, talvez, de incutir, se é que isso é possível, nos algoritmos, os valores ou as normas ou os princípios éticos. Mas a grande questão é esta. Nós estamos a falar de valores e de princípios éticos, mas os valores e a ética são contextuais. Embora os direitos humanos tenham um caráter universal, não é? A verdade é que eles são apropriados, sentidos e interiorizados em função dos diferentes contextos, dos diferentes países, dos diferentes tipos de governos, até dos diferentes tipos de democracia, se quiser, podemos ter ou não. E isso é algo que também deveríamos refletir. Obviamente que o que está aqui em causa, em termos, por exemplo, de se estará ou não em perigo os sistemas democráticos, o que nos leva a crer que isso de facto poderá estar a acontecer, tem a ver também com a forma como nós estamos ou não a participar, como disse muito bem, ativamente enquanto cidadãos, não é? Na construção da nossa sociedade, na construção das nossas políticas, porque se o cidadão ativo é aquele que tem como pressuposto básico estar minimamente informado
ou ter o conhecimento mínimo para poder, em última instância, dar uma opinião, se eu estou numa era digital onde a verdade já não é a verdade no sentido que conhecíamos, onde a informação poderá ser desinformação, onde eu não estou a conseguir, enquanto cidadão, perceber os limites, porque a noção de tempo e espaço também se alterou e eu já não sei onde é que começa e onde é que acaba a minha liberdade, nomeadamente de expressão, e o que é que se está a fazer com o que eu digo, relativamente, eventualmente, à noção de manipulação das massas a que estamos a assistir com base no Big Data, no que se está a fazer com os nossos dados, eu fico um bocadinho numa situação em que o sociólogo Bauman nos dizia, vivemos numa sociedade um bocadinho líquida, em que eu só vou conseguir sobreviver se eu me conseguir ir constantemente readaptando. E isto está a provocar disrupções profundas em todas as dimensões da nossa vida, por isso nós consideramos o tema da inteligência artificial um fenómeno social total, não é? Porque está a abalar todas as dimensões da nossa vida. Não é? Desde a nossa profissão à nossa concepção de self, à nossa concepção de corpo, ao que é o limite ou não da vida humana, o que é ser humano, o que é uma profissão hoje em dia, o que é ser excluído, estar incluído, tudo isto está a ser redefinido e repensado à luz destas novas transformações. Portanto, a democracia pode, de facto, estar em causa se não tivermos como ponto de partida os princípios éticos que regem determinadas sociedades, os valores universais que deverão orientar toda a humanidade, obviamente, mas este diálogo, não é? É que é difícil na diversidade de ideologias e de contextos e de situações. Por um lado, este desenvolvimento tecnológico, com tudo o que tem de bom, de maravilhoso, não chega ainda a todas as partes do mundo, nem a todos os indivíduos, exclui muita gente. Por outro lado, quem está supostamente incluído também está ao mesmo tempo excluído de, por exemplo, de processos de tomadas de decisões mais tradicionais nos quais nós tínhamos a certeza que estávamos de facto a contribuir com algo de uma forma clara e sem manipulações ou dúvidas em termos da confiança que punhamos nas nossas ações. Eu vou parar por agora, depois... Eu acho que temos aqui um quadro que começa a emergir e também alguma avaliação do risco, não é? Mas falta-nos aqui a Ana nesta reflexão. Olá a todos, bom dia, muito obrigada. Obrigada ao professor Vítor Santos pelo convite para estar aqui. É um enorme gosto. Eu diria que a grande questão subjacente à utilização de inteligência artificial nos modelos de governança e nos modelos de decisão pública tem a ver com as estruturas de poder. Como é que esta utilização promove ou altera estruturas de poder que já estão instaladas na sociedade? Esta é a minha primeira questão e que eu creio que é o cerne da preocupação em termos democráticos. A minha segunda questão, relativamente ao impacto da inteligência artificial na democracia, é como é que o conceito de soberania popular e as noções de autonomia e agência evoluem neste contexto. Portanto, número 1, estruturas de poder. Número 2, soberania popular, autonomia e agência. Número 3, como é que se define ou redefine a proximidade entre instituições públicas, decisores e cidadão neste novo contexto em que uma parte das decisões são tomadas sem agência humana. Voltamos outra vez ao conceito de autonomia e agência. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos a emergência de novos modelos de governança e de novos conceitos, obviamente, de democracia, e eu posso dizer-vos, para aqueles que não estão tão dentro do assunto, eu trabalho bastante perto com a Comissão Europeia na área das avaliações científicas e tenho acompanhado muito os programas da Comissão para o desenvolvimento digital,
quer em termos da administração pública, quer no que respeita à modernização e competitividade empresarial. O que se tem verificado, por exemplo, na administração pública, é que existem efeitos completamente inesperados da utilização de inteligência artificial em modelos de decisão pública. E algo, por exemplo, tão patrocinado quanto foi a Open Data, as políticas de dados abertos pela Comissão Europeia, que têm sido estimuladas nos últimos anos com muita intensidade. Ora, o que se tem verificado nos estudos sobre o impacto das políticas de dados abertos é que estas políticas, de novo, beneficiam aqueles que têm expertise para analisar os dados e não os cidadãos, embora os cidadãos supostamente tenham acesso aos dados. Ou seja, quem é que tem utilizado as políticas de dados abertos? São as grandes empresas, são as instituições que são especialistas em utilizar dados, em analisá-los. E para que é que eles têm sido utilizados os dados abertos? Para o posicionamento em termos políticos, empresariais e por aí fora. Ou seja, algo tão claro como uma política de dados abertos teve consequências totalmente inesperadas, aquilo que nós na literatura chamamos unintended consequences. Bom, eu terei depois muito mais para dizer relativamente também aos direitos humanos. Porquê? Porque tal como nós temos estruturas de poder instaladas, que são depois traduzidas nos modelos que processam dados e que apoiam a decisão, estas estruturas de poder incluem a marginalização de determinadas categorias ou de cidadãos por muitos e variados motivos. Podem ser raça, cor. Por exemplo, vocês sabem que os sensores detectam de forma diferente as pessoas de pele branca e as pessoas de pele de cor. E ao fazerem-no podem, obviamente, criar depois distorções até em termos das políticas de segurança. A última questão que eu tenho é, nós temos diferentes culturas políticas, diferentes regimes políticos, nós temos um bias, temos os problemas internos dos modelos na operação e na análise e tradução dos dados, mas também temos o problema de quem é que está a utilizar estes modelos e quais são as regras de utilização. E, portanto, como vocês sabem, a China, por exemplo, tem score points para pontuar a minha postura como cidadão, através das minhas redes sociais e todas as comunicações que eu faço. E, portanto, na China, se o Estado chinês, que não é propriamente nos scores de democracia a nível mundial um Estado modelo, se o Estado decidir que eu não tenho pontos suficientes para pedir um crédito à habitação ou para poder tirar a carta de condução, eu não o poderei fazer. E, portanto, de novo, a questão, estruturas de poder. E aí quase uma gamificação da cidadania, não é? Sim. Sim. Com todas as maravilhas que tem a cidadania digital e as eficiências e eficácias que tem a digitalização, estes são os grandes riscos do ponto de vista da governança democrática. Muito bem, eu acho que temos aqui, enfim, um mapa que arrisca ser, enfim, bastante diversificado e, portanto, temos uma mesa redonda com pessoas que vêm da área da gestão de informação, da sociologia, do direito, da ciência política e dos modelos de governança. Eu estava, por exemplo, a pensar no princípio que, se estivéssemos, arriscaria eu, e já lá estive muitas vezes, se estivéssemos, por exemplo, numa conferência, num encontro na área da ciência política, um tema destes começaria, se calhar, pelas questões das eleições, não é? Como é que a inteligência artificial é ou não utilizada em processos eleitorais ou em processos relacionados com as eleições. O que às vezes quer dizer que, se calhar, temos uma visão e uma maneira de entender a democracia que pode variar muito. Aqui temos uma diversidade muito grande, não tentando arrumar as questões, mas, se calhar, pelo menos voltar a chamá-las. Eu diria que podíamos começar aqui pela questão da cidadania, do que é que isso implica em termos dos direitos humanos
e do que é que isso implica em termos de soberania, não é? Da definição daquilo que é a origem da soberania, o que quer dizer que há estruturas de poder que existem e, portanto, elas não são propriamente, não se mudam só por wishful thinking ou eventualmente até por processos mais ou menos bem intencionados. Estas questões estão ligadas com as questões do acesso, e não só do acesso, mas da literacia. Portanto, por exemplo, uma das questões em que eu pensava enquanto vos ouvia é que, e isto é já praticamente uma pergunta, eu lembro-me, por exemplo, de ficar fascinado no princípio, quando estava a começar a olhar para estas questões da relação entre tecnologia, especificamente a internet e sociedade. Por exemplo, discutiam-se muitas questões do digital divide, do gap no acesso. E eu, no princípio, os primeiros anos, a impressão que eu tinha era de que o gap era uma coisa que era dicotómica. Não é? Era assim uma espécie de variável não contínua, mas dicotómica. Ou há gap ou não há gap. E ao fim de vários anos a discutirmos a questão, se calhar temos que reconhecer que é uma questão que está permanentemente, é um desafio que está permanentemente à nossa frente, porque ter acesso, como é que era, a 52 kbits ao fim de algum tempo já não era uma solução, não é? já tínhamos de ter acesso a uma velocidade mais elevada do que isso. Nas questões da literacia, não sei se não podemos pensar um bocadinho da mesma forma, não é? Da literacia, do acesso, da cidadania. E, portanto, será que nós temos vindo a olhar para isto de uma maneira muito dicotómica, muito pacífica, ou já estamos preparados para perceber que se calhar é uma questão que vai estar permanentemente à nossa frente? Não. Eu posso começar? Sim, Susana. Isso é no fundo está a pedir que a gente encontre a solução do problema. Eu acho que esse é, de facto, nós podemos identificar vários riscos à inteligência artificial, desde o risco de enviesamento, naturalmente, desde o risco de manipulação, que é um risco muito presente e que se liga muito à ideia de democracia. Nós habituámos-nos a usar a tecnologia como uma forma de ampliar as nossas capacidades, não é? E, portanto, como uma ferramenta que já não é algo estranho a nós, mas que está em nós, que amplia. Nós vivemos um tempo, se calhar vou ser provocadora, em que reconhecemos finalmente que somos limitados. E, portanto, que o ser humano é de facto, não sei, o síndrome, diria aqui o síndrome do ser humano, para fazer a ponte, a bridge com o título deste congresso, é de facto somos limitados. E descobrimos aqui, mais conscientemente ou menos inconsciente, a possibilidade de ficarmos menos limitados. E há aqui claramente o risco de manipulação, porque a IA os algoritmos são uma forma essencial para nós fazermos as nossas escolhas. Se essas escolhas forem escolhas de pendor mais político, naturalmente que também podem ser orientadas por estes sistemas que já fazem parte de nós, de alguma forma limitam, num certo sentido, a nossa informação. E, portanto, mais do que o risco de manipulação, e há outros riscos, como o risco de fraude, enfim, há muitas coisas que nos aparecem à venda como sendo sistemas dos sistemas mais desenvolvidos de inteligência artificial e, na verdade, pouco têm de inteligência artificial. E, portanto, a etiqueta da inteligência artificial também vende, de alguma forma. Exatamente. Portanto, para além de muitos outros riscos, eu diria que o risco maior é um risco transformativo. E transformativo da sociedade, não é? Ou seja, como nós hoje nos conhecemos como limitados, por alguma razão o lema dos Estados Unidos é In God we trust. Confiamos em alguém que não somos nós, e entramos num tribunal ou numa instituição e temos In God we trust. Há aqui este risco silente e invisível de a inteligência artificial transformar progressivamente a nossa sociedade e de nós começarmos a delegar e a confiar mais naquilo que a máquina nos diz, o que tem um custo muito elevado, a meu ver, que é o custo da liberdade, inclusive da liberdade de errar.
eu tenho o direito a escolher mal. E, portanto, nós não temos todos que escolher da mesma forma. Isto é um ponto. Já agora, se me permite só mais um minuto. Um outro ponto que também se liga com aquilo que já foi dito é que, quer dizer, a inteligência artificial não é boa nem má, quando nós falamos de um ponto de vista ético, não é? Em bom rigor, a forma como ela é utilizada, ou a inteligência artificial, ou todos os sistemas tecnológicos, pode ser boa ou má, mas o próprio sistema, o mesmo sistema, e não vos estou a dizer nada de evidente, tem uma dupla face, não é? Pode ter uma finalidade positiva que depois se vem a descobrir que afinal há umas externalidades negativas associadas àquilo que era a finalidade positiva do sistema inicial. Por exemplo, fala-se muito em digitalização empresarial. Inclusive, a Comissão Europeia tem apostado muito que as pequenas e médias empresas avancem para essa digitalização empresarial. É evidente a razão. No fundo, o motivo principal é porque a tecnologia permite diminuir o erro, por exemplo, diminuir o erro que possa existir no processo de produção, permite que as empresas se tornem muito mais eficientes, permite inclusive aumentar a segurança dos próprios trabalhadores, mas depois vem o outro lado, em contexto laboral. Há vários estudos, há um paper publicado que mostra que esta digitalização empresarial conduziu a uma vigilância contínua dos trabalhadores da empresa. E, portanto, nós temos sistemas como, por exemplo, um exoesqueleto, que é utilizado como uma forma de segurança do trabalhador que tem que levantar cargas e, portanto, o exoesqueleto ajuda, ou o computer vision, não é? O alargamento do campo visual, lá está o tal ser humano limitado que precisa de ajuda. E depois temos estes instrumentos a fazer medições. Medições, por exemplo, medições inclusive biológicas e emocionais do trabalhador que está a usar o exoesqueleto e que são dados muito relevantes para a empresa, por exemplo, para decidir se vai manter aquele trabalhador ou, num processo de despedimento, se é um trabalhador que pode dispensar, para aferir da lealdade, por exemplo, do trabalhador relativamente à empresa. Há sempre o outro lado. Há pouco falava-se nas abelhas, na intervenção principal que ouvimos, falou-se, acho que o logotipo do projeto serão as abelhas. As abelhas é outro exemplo muito interessante, real. Há uns tempos atrás estava numa conferência deste tipo. As abelhas, hoje fala-se muito nas abelhas que aprendem a voar com a inteligência artificial a partir das abelhas naturais, como um instrumento muito bom, por exemplo, na polinização. Podemos utilizar abelhas artificiais com fins que todos nós entendemos como fins muito positivos. Essas mesmas abelhas estão a ser usadas, ouvia isto numa conferência deste tipo, por alguém que participou num projeto em Inglaterra, num projeto entre Inglaterra e Israel. Não sei se se deram conta que deixou de haver ataques terroristas nas estações de metro e nas estações de comboio. O que é que isto tem a ver com as abelhas? Tem a ver porque se foi desenvolvido um projeto de umas pequeninas abelhas, uns pequenos drones, que têm 3 substâncias. Uma substância letal, uma substância paralisante e uma substância atordoante. E, portanto, a abelha, identificado o alvo, Londres é das cidades mais vigiadas, portanto, identificado que há alguém que é suspeito de ir iniciar um ataque terrorista numa estação de comboio, a abelha, que aprendeu a voar com as abelhas reais, um sistema de inteligência artificial, as tais abelhas que também vão ser utilizadas para polinização, não é? A abelha vai e ataca a pessoa, tem de ser nesta zona. Eles tiveram um caso real problemático porque eram 2 suspeitos de terrorismo e uma era uma mulher e trazia uma burca e, portanto, não podia ser picada nesta zona, ou não havia garantias de que aquilo pudesse acontecer, e punha-se o problema de saber, vamos neutralizar o homem, mas a mulher pode continuar com o ataque terrorista. Portanto, este é um programa real. É bom ou é mau? Ou seja, a utilização das abelhas com o fim de prevenir ataques terroristas, podemos discutir aqui do ponto de vista ético, sobretudo se é usada a substância letal.
Pois há todo aqui um grau, naturalmente, de proporcionalidade, mas o que é certo é que os ataques terroristas, se repararam, deixaram de ter esta preparação, passaram a ser ou com veículos ou com facas e, portanto, precisamente porque há aqui uma forma de adaptar. Enfim, haveria outros exemplos que mostram esta face dupla da inteligência artificial. Pode servir para coisas boas, pode servir para coisas más, mas estou a ocupar já há muito tempo, desculpem. É para eu falar? Não, pode falar. Não, eu estava na sequência do que a Susana estava a dizer, precisamente, é bom ou é mau? Nós temos que, penso que teremos que chegar, provavelmente, a um mínimo denominador comum sobre o que nós queremos relativamente à definição de certos limites. Nós não podemos considerar que a inteligência artificial, com todos os benefícios que nos trouxe e trará certamente, nós já não conseguiríamos viver sem sistemas. Penso que está fora de questão. Não é por aí. A questão é mesmo até onde é que nós queremos ir, não é? Porque a ética não se compraz com números. Morrer 50 pessoas ou morrer uma pessoa, em termos éticos, não é? Se a causa tiver sido algo baseado em princípios não éticos, não se pode, penso eu, voltando à noção de ética, aceitar uma única morte. Se houver uma única criança que se suicidou porque interagiu com um assistente virtual, podemos dizer, se a criança estivesse bem psicologicamente, isso não tinha acontecido. A culpa não é do assistente virtual. Obviamente, a culpa, à partida, é uma máquina. A questão é, temos que levantar todas as questões que estão por detrás dos acontecimentos e das ações do ser humano na relação que está a ter com a máquina. Nem sempre... Será que todos temos a noção que estamos a relacionar-nos com uma máquina? Será que o que se tem feito em termos de evolução da social AI, do aperfeiçoamento das capacidades empáticas nas máquinas, não no sentimento de estar a ser simpática, mas na simulação do que nós fazemos quando estamos a ser simpáticos? Será que essa preocupação que existe, ainda bem, porque eu prefiro ser atendida por um assistente que supostamente consegue simular a simpatia do que não, mas se eu souber que é uma máquina, eu sei até onde é que posso ir e sei o que posso esperar. Raramente num diálogo, obviamente que existe já legislação e a Google e outras empresas têm essa preocupação de dizer eu sou o seu assistente virtual ou sou não sei o quê, mas há pessoas que ouvem aquilo e ainda não sabem o que é. Há pessoas que estão no telemarketing, como eu vi ontem na televisão, não é? E dizem a uma senhora que está do outro lado, olha, abra por favor a janela no seu ambiente de trabalho. E a senhora sai e vai abrir a janela da cozinha ou da sala. Isto não é do século passado. Portanto, nós não podemos partir do pressuposto que estamos todos, não é, no mesmo nível de informação. Eu volto à informação, à educação, porque a informação é diferente de conhecimento. Mas ainda aí, se nós não soubermos minimamente todos do que está em causa, não podemos sequer ter o poder ou discutir as questões de poder se eu estou totalmente desempoderada, se quisermos, nesse sentido. Agora, isto não quer dizer, pelo que eu ouço dos meus entrevistados no meu doutoramento, que eu estou a trabalhar as questões da ética na inteligência artificial e tenho entrevistado pessoas de várias áreas, do direito, peritos em inteligência artificial. O que está em causa não é todos sabermos, nem temos essa necessidade, como é que se constrói matematicamente, ou informaticamente, ou engenheiristicamente um algoritmo. Eu não preciso de saber isso. Eu, como cidadã, não é? Eu preciso de saber qual a melhor forma de interagir com ele, se existe essa simbiose, porque os sistemas precisam de nós e nós precisamos de sistemas. Isso já está um bocadinho claro, não é? Eles precisam de nós, aprendem connosco e nós tiramos também benefícios de interagir com eles, porque senão nem sequer estávamos aqui hoje a falar nisto. Portanto, a questão é, mais uma vez, neste processo, quem, como, quando é que vamos ver se existem limites que temos que definir. As relações relativamente às políticas sociais, pois em todas as revoluções
tecnológicas e em toda a história da humanidade, existem contextos em que os cidadãos são mais facilmente mobilizados para a participação ou espontaneamente têm essa iniciativa, mas também é em momentos em que se gera algum caos ou alguma disrupção, não é? Que nós começamos a sentir a ausência ou presença da ética e dos valores, e aí é que nós acordamos. A inteligência artificial não começou no ano passado, não é? Embora os últimos desenvolvimentos é que façam com que nós estejamos aqui, porque estamos sobretudo a falar de sistemas inteligentes autónomos, não é? Não estamos necessariamente tão preocupados com o nosso aspirador, se bem que ele também já sabe mais da minha casa do que eu e já temos que começar a preocupar-nos também com isso. Mas há muitos tipos de inteligência artificial e nós estamos sobretudo a pensar naquela que pode tomar decisões por nós. Eu, pessoalmente, pelo que eu tenho me apercebido, não existem sistemas que podem tomar decisões por nós. Os sistemas dão-nos uma solução para um problema que nós lhe propusemos. E nós é que temos que definir o que é que fazemos com a solução que ele encontrou. Pronto. Nós não podemos perder a nossa autonomia, a nossa capacidade de interagir com a máquina como uma máquina. E não podemos, e disse, penso que foi a Susana que referiu algo que eu acho muito importante para o debate, que às vezes parece muito etéreo, mas não é. As representações sociais que nós temos do que nos rodeia, a forma como nós vemos o mundo, faz com que nós sejamos uns cidadãos, de uma forma ou de outra, e interagimos com as coisas de forma benéfica ou maléfica. Se a imagem que se cria desde o início, o próprio conceito de inteligência artificial já subentende a inteligência. Se é inteligência, eu tenho que respeitar, não é? Não é uma poesia, não é totalmente emocional. Ainda por cima é neutra, não tem a minha vivência, não teve o meu processo de socialização, não tem os meus preconceitos, não é? Não vai discriminar ninguém porque não gosta da pessoa para o emprego. Pois, mas também falta uma coisa que nós também temos que trazer para a discussão, que é a importância do senso comum. É o senso comum, o que nós temos de conhecimento não científico ou não matemático, mas que nos une em torno de alguns valores, que faz com que nós sejamos o que somos. Portanto, nós não podemos negligenciar o conhecimento não científico. Temos que nos ver como seres biopsicossociais, espirituais até, e eu agora incluiria virtuais. Virtuais, porque também o metaverso, etc. Obrigado. Bom, pegando aqui na questão de a inteligência artificial ser boa ou má, não é? Porque é um dos princípios da ética, reconhecer o que é bom, o que é o bem e o que é o mal, embora o bem e o mal seja diverso, de cultura para cultura, de país para país, como a Ana Evans estava a dizer, de democracia para democracia, de países não democráticos para outros. Ou seja, a ética é de facto um corpus que é entendido do que é o bem ou o que é o mal num determinado contexto com um determinado conjunto de profissionais. E daí existirem vários tipos, vários códigos de ética. E de facto, pronto, eu própria guio-me pelo código da ACM, que é o código da área de Computation and Machinery, e um dos princípios basilares do código de ética, um dos princípios que nós, que trabalhamos na área de sistemas, na área de gestão de informação, que temos que nos cingir, um deles é precisamente a tal criação do awareness, ou seja, da consciencialização pública da existência de inteligência artificial e do impacto que ela pode ter nas nossas vidas, nos países, nas cidades onde nós vivemos, nas empresas onde trabalhamos. Portanto, essa consciencialização é importante. Não podemos dizer que a inteligência artificial é boa ou má, porque ela pode ser realmente boa, se houver um pressuposto, quando estamos a criar os algoritmos ou os sistemas inteligentes, se esse pressuposto com o qual estamos a criar esses algoritmos que nos vão ajudar a tomar decisões, se esses próprios algoritmos não foram treinados por bases, por datasets completamente enviesados, não representativos, etc, etc. Ou seja, de facto, nós podemos criar coisas muito boas, e agora pegando aqui na questão da democracia e na questão do impacto da inteligência artificial nas escolhas políticas, como já aqui se falou, pode-se criar um sistema de inteligência artificial que nos permita, nós cidadãos, todos nós como cidadãos, perceber os prós e os contras de determinado conjunto de ideias, determinado conjunto de dilemas, e o sistema
poder ser criado, poder ser desenhado de forma ética, de que vai de facto beber a um conjunto de fontes de informação de uma forma não enviesada. Mas o problema está no resto. O problema é quando nós construímos esse tal algoritmo, se não nos estamos nós próprios a esquecer de um conjunto de pressupostos que é o do não enviesamento ou o modo como treinamos esse algoritmo. Portanto, pode ter coisas muito boas. Nós podemos ter, de acordo com um determinado problema, um output, um resultado de um sistema que é muito inteligente e que nós conseguimos ali de forma rápida e provavelmente isenta, provavelmente não totalmente isenta, mas provavelmente isenta, do que são os prós e os contras para uma determinada área, mas se nós, na concepção deste sistema inteligente, não tivermos o cuidado de aplicar princípios de ética, ou seja, não tivemos o cuidado de permitir que haja uma transparência relativamente os próprios variáveis que nós colocamos no algoritmo, as próprias fontes de dados, sendo elas abertas ou não, a questão dos dados abertos tem muito que se lhe diga, porque os dados abertos têm um grande problema relativamente à qualidade dos dados. A qualidade dos dados é algo que nos faz diminuir a confiança do resultado que venha desses sistemas que só utilizam dados abertos, porque ainda não estamos completamente conscientes de que esses dados abertos não são completamente abertos, apesar de a lei o obrigar, mas isto já são outras conversas, e de facto o que acontece é que nós com a utilização da inteligência artificial responsável, não é? Que é a tal dita inteligência artificial responsável, podemos ter sistemas inteligentes que são de facto muito bons, que nos ajudam a nós cidadãos ter uma percepção daquilo que é bom e que é mau relativamente a uma determinada postura ou uma determinada decisão de um determinado tópico. Eu nem vou aqui falar em que tópicos são, mas, por exemplo, imaginem uma postura sobre um tema que tenha a ver com uma questão social, mas sei lá, vacinações, etc. Há muitas fontes de informação que não são difundidas, e não são difundidas propositadamente. E a questão está, bem, e se existisse um sistema de inteligência artificial que nos permitisse dar os prós e os contras de uma forma mais isenta? E depois eu digo assim, ela é isenta, mas só é isenta se de facto, quando o sistema foi buscar a informação a múltiplas fontes credíveis, cujas bases e cujos dados eram com alta qualidade. E depois estamos também, por outro lado, o tal reverso da medalha, que há bocadinho se falava, também podemos utilizar esta inteligência artificial, pode-se desenhar um sistema que nos vai dar não os prós e os contras, mas nós, por exemplo, quando estamos a construir o algoritmo, podemos dizer assim, olha, não vais buscar a informação neste sítio porque eu não concordo com aquele sítio e, portanto, aquele sítio fica vedado. Ou seja, já estamos a enviesar o resultado à partida. E, portanto, nós podemos, é um bocadinho aquilo que nós dizemos, a tecnologia não é boa nem é má, é o que nós fazemos dela. E eu acho que a questão aqui central da inteligência artificial e a questão ética é termos consciência de que, de facto, a concepção de ética varia de local geográfico para local geográfico, varia de indivíduo para indivíduo e a forma de combater e de chegarmos a uma situação mais convergente é haver uma grande consciencialização daquilo que se pode fazer ou aquilo que não se pode fazer. E se as pessoas estiverem conscientes de que um algoritmo pode de facto decidir a vida, porque pode decidir a nossa vida e pode decidir certas coisas muito, muito complexas, como por exemplo, se utilizarmos um sistema inteligente numa operação cirúrgica, decide literalmente a vida, apesar de lá estar o médico e o cirurgião. Tem que estar. Não é? Apesar disso. Portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que o sistema é concepcionado por nós, não é? Mas no momento dessa concepção é que tem que estar presente o design ético, ou focado para a ética. E é isso que temos que as pessoas têm que estar conscientes disto, não é? Tem que estar... Às vezes obriga-nos a olhar para nós próprios a partir de fora. Obriga-nos a ser responsáveis. Sim, eu não sei que é se isso que as pessoas às vezes não percebem.
Não sei se posso depois. Eu peço desculpa, podia só, Exatamente. perguntava só aqui à Ana, se entretanto estava aqui à espera para intervir em alguma... Estava a ver a Tenho análise. algumas destas coisas questões. para dizer, mas se quiser falar primeiro... Não, já falei, eu tenho prioridade. Ana, Não, Nesta por mim. ronda? Não, está tudo ok. Eu também, como quiser. Então é assim, bom, número 1, voltando outra vez à questão da democracia e também da administração pública. A inteligência artificial tem sido muito importante não apenas para aumentar a eficiência e eficácia no serviço e no atendimento, mas também porque havia uma ideação de um novo modelo de governança que era um modelo de governança em coparticipação. Ou seja, em que nós, cidadãos, poderíamos ter uma palavra a dizer de uma forma muito mais alargada do que existia tradicionalmente e continua a existir, relativamente, por exemplo, a consultas públicas, a críticas ao modelo de governo, a orçamentos participativos e por aí fora. Ou seja, era por um lado uma combinação de eficiência e eficácia em termos de economia de escala e de serviço, por outro lado, a possibilidade de um novo modelo de governança em que o cidadão tem uma voz muito mais ativa. Onde é que entra a questão das estruturas de poder aqui? A questão entra se não se mantém em condições de igualdade e equidade e acesso a possibilidade de atendimento ou de participação ativa humana real. Tal como, por exemplo, se eu telefono para um hospital privado, não é? Quando quero ir a uma consulta e há sempre uma opção que é ser atendido por um operador se não quiser seguir aqueles passos. Esta opção de ser atendido por um operador e de ser atendido em tempo útil e que permite a proximidade entre o cidadão e o decisor público, ou seja, imaginemos, por exemplo, cada vez que a Comissão Europeia faz uma proposta de um novo regulamento ou uma nova diretiva, que são peças legislativas, há um processo de consulta a nível europeu. Neste processo, qualquer um de nós pode participar. O que é que se verifica? Que quem tende a participar são os grupos que estão mais ativos e mais capacitados em termos de lobby, não é? Utilizando a expressão verdadeira, para se pronunciar. E, embora esteja aberto a todos, na realidade não há um acesso assim tão genérico. No governo local, esta é uma questão que se resolve mais facilmente, ou seja, o governo local, porque nós temos multiníveis de governo, não é? Temos o local, temos o nacional, noutros países há governo regional ou federal, e depois temos o chapéu de chuva europeu, que, como sabem, cada vez tem mais poder e cada vez emana mais legislação. Bom, então, a nível local é mais fácil manter a proximidade se os decisores locais entenderem que na sua alocação orçamental de recursos, que é outro problema, têm dotação para ter atendimento ao público presencial atempado, que é aquilo que infelizmente em muitos casos não está a acontecer. Quando eu digo atendimento, não é só atendimento, é dos dois lados, não é? É a possibilidade de o cidadão também dar input à administração pública, ou seja, tem que haver sempre uma opção real, humana. Em janeiro, o MIT com o IBM Watson Center fizeram uma publicação em que eles estão a explicar umas novas metodologias que eles estão a desenvolver para conseguir verificar e monitorizar o problema do enviesamento em modelos de inteligência artificial, e nestas metodologias existe sempre uma intervenção manual humana. Há sempre passos em que tem que haver um conjunto de especialistas que estão a olhar para dados e estão a testar manualmente aquilo que o sistema propôs em termos automáticos. Agora, qual é que é, me parece, eu não diria a solução, mas a mitigação do enviesamento, dos problemas da agência, da questão da autonomia, da questão da vigilância. Como é que nós podemos lidar com este problema? Lida-se com monitorização e auditoria e certificação,
que estão sujeitas exatamente aos mesmos problemas a que estão sujeitas estes instrumentos de controlo em qualquer outra situação. Por exemplo, vamos ver a história das auditorias na contabilidade e nas finanças. Eu gosto muito de olhar para a história quando nós estamos perante um novo problema. Nós temos um problema de querer certificar a equidade e a justiça de modelos que são criados automaticamente, não é? Porque estes modelos vão continuar. Portanto, obrigatório. Número 1, tem que haver, ainda assim, sempre a opção de contacto real. Ou de participação real. Se eu quiser votar na eleição e não o quiser fazer automaticamente, eu tenho que ter a opção de ir sempre ao guichê de voto, não é? Esta opção tem que permanecer. Número 2, existe um conjunto de normas internacionais e europeias que determinam que, quando estão em causa direitos humanos, claro que a China e os países autocráticos não seguem estas normas, mas de acordo com normas internacionais, quando estão em causa direitos humanos, não pode haver automatização de decisão. O que pode haver, sim, é um sistema de apoio à decisão, mas a decisão, por fim, tem de ser sempre feita por um agente com liberdade e que não é obrigado de forma alguma a seguir aquilo que foi proposto automaticamente. Isto existe, graças a Deus, nas normas internacionais, assim esperemos que continue. Número 2, a questão da certificação e como é que nós vamos standardizar mecanismos de controlo dos modelos de inteligência artificial. Será que esta standardização deve ser feita por setor, por indústria, por o tipo de modelo? Como é que se faz a nível internacional? Já existem certificações, mas aqui estamos a falar de certificações de equidade e não enviesamento. Número 3, este modelo de governança da auditoria tem que incluir sempre terceiras partes independentes, mas com especialidade e com domínio da matéria suficiente para poderem testar a equidade do sistema. E número 4, sem qualquer dúvida, olhar para a história, porque nós vamos ver na história dos modelos de auditoria, o grande papel de estímulo e de motor que tiveram as próprias grandes empresas financeiras, porque precisavam da certificação para poder legitimar e ter uma reputação. E, portanto, os modelos, nós temos que olhar para aquilo que aconteceu na história da auditoria, para aquilo que foi até à data bem sucedido e que falhou, por exemplo, com o problema Enron e toda a crise dominó que se seguiu. Temos que ver o que é que aconteceu historicamente com estes modelos de auditoria para entendermos como é que é a melhor maneira de monitorizar estes novos sistemas. Agora, apenas para fechar, eu volto ao início. A digitalização não é nem panaceia, nem castigo. É apenas a tradução daquilo que nós temos na nossa sociedade real. Se existe inequidade no sistema, é porque ela existe na sociedade material e não virtual, não é? Toda a inequidade e toda a injustiça vem já da estrutura social e não do sistema. Como nós dizíamos, quando eu cheguei aos Estados Unidos há 30 anos, nós tínhamos uma expressão que era garbage in, garbage out. Muito bem, obrigado. Exatamente. Já não me vou repetir, que muita coisa que a Ana disse eu também iria dizer, portanto vou avançar, simplesmente pegando só nesta última parte, realmente esta questão dos sistemas inteligentes autónomos, ou da deep learning, ou do machine learning, trazem-nos no fundo um efeito espelho, não é? E se calhar estas disrupções estão a obrigar-nos a parar e a pensar sobre, afinal, o que é que nós somos, o que é que nós temos feito, porque está aqui o retorno. Agora este sistema está-nos a mostrar o que nós sozinhos nunca veríamos, que é que somos preconceituosos, que é que somos tendencialmente antiéticos na forma como falamos quando não estamos em copresença, etc, etc. Portanto, isto é verdade.
De qualquer forma, eu então, para terminar também, que imagino que o tempo já não seja muito, vou pegar só na questão, que eu acho que ainda não foi profundamente abordada e também poderá não haver tempo, da questão de a ética estar em todo o ciclo de vida do sistema inteligente, desde o seu desenho até à apropriação pelo consumidor, se quisermos, que ainda não acabaria aqui. Mas isto é só para a percepção que eu tenho tido do estudo que estou a fazer, enfim, e sou da área da sociologia, portanto, nem ouso entrar pelas questões muito tecnológicas, mas pelo que eu me estou a perceber é que nem sempre é possível, não é? Desde logo pela subjetividade inerente aos direitos humanos e aos princípios éticos e à contextualização, etc., nem sempre é possível garantirmos que um sistema, por mais boa intenção que os engenheiros tenham, que não acredito que tudo o que tem acontecido de mal tenha sido necessariamente intencional, não. A questão é mesmo o nível de imprevisibilidade, de opacidade, de intransparência, que não é voluntária, mas é inerente à própria forma como o próprio sistema se vai aprendendo, nomeadamente connosco, e se vai reajustando para dar a resposta mais eficiente em termos engenheirísticos. Nós não podemos perder isto de noção. Então, nós temos é que ter a noção que, quando a União Europeia nos diz que os princípios éticos devem ser o respeito pela autonomia, a prevenção de danos, a equidade e a explicabilidade, e depois nos diz que para isso tem que haver solidez técnica e segurança, tem que haver transparência, algoritmos éticos, tem que haver responsabilização, mas como? Se ainda não temos, e não sei quando é que vamos ter o como, temos que pensar no como e com quem. Se ainda não temos, por exemplo, um enquadramento legal que dê conta das novas realidades. O que é uma propriedade hoje, ou o que é uma propriedade no metaverso, não é uma propriedade que nós estamos tradicionalmente habituados a abordar. O que é uma identidade, a personalidade jurídica, que é um direito que nós temos na nossa declaração, nas nossas constituições, vai deixar de ser a personalidade jurídica que nós estamos habituados. Portanto, nós temos que olhar para estas coisas, não só tem que se incutir os princípios éticos, obviamente que isso é a base, mas não é totalmente possível, pelo que eu me tenho percebido, criar sistemas totalmente éticos ou totalmente equitativos. Temos que ter isso como princípios de base. E depois, muito bem, como a Ana disse, penso que aqui a questão é a monitorização e avaliação, comissões de ética de uma forma que ainda temos que reinventar, porque o que existe são as comissões particulares de cada centro de investigação ou os códigos deontológicos das nossas diferentes profissões, mas não existe não existe um código de ética ou estruturas organizadas para essas questões. Para finalizar, só queria falar da ausência de paredes, de limites, não é? Da vertente transnacional dos nossos dados, não é? Da universalidade. Quando eu compro algo que vem da China, os meus dados ficaram na China. E na China a lei pode não proteger os meus dados como me protege na Europa. Pronto, e nós temos que ter estas noções quando estamos a falar nisso. Existem muitos dilemas, que são dilemas sociais, mas que têm a ver com dilemas tecnológicos e dilemas legais. Nós queremos a transparência porque, de facto, é fundamental. A transparência não quer dizer que se vá conseguir saber tudo o que a máquina fez, mas talvez consigamos saber tudo o que dissemos à máquina para fazer e onde é que ela foi buscar os dados, como disse, etc. Mas poderemos não ter o alcance de toda a informação que necessitaríamos, lá está, para garantir que a tomada de decisão do sistema seria melhor que a nossa. Temos que ver até onde é que ela é melhor, até onde é que ela deve parar e onde é que nós devemos agir. E pronto, e para terminar, esta questão da responsabilidade também passa, e da auditoria, e da avaliação e da monitorização dos processos, poderá e deverá passar, também é uma orientação da União Europeia e de outros planos nacionais para a inteligência artificial, como nós também temos, que são a questão das equipas multidisciplinares, não é? Se nós, encomendamos um sistema na área, por exemplo, da pobreza e da exclusão, onde eu trabalhei durante 15 anos, e que quer, por exemplo, um sistema que me apoie na decisão para análise de processos de rendimento social de inserção, não é? Eu tenho que saber qual foi a base de dados, se naquela base de dados há equidade, se está lá a diversidade de situações, se não está, porque senão, quer dizer, em nome da eficiência em termos de velocidade e de profundidade e de dimensão da análise matemática, eu vou ter um déficit de responsabilidade da minha parte e de sensibilidade para olhar para as pessoas como pessoas e não como números, que é completamente incompatível com a inclusão, seja de quem for na sociedade. Pronto.
Havia muito mais coisas para dizer, mas esta questão das equipas multidisciplinares é muito importante. Cada um tem uma visão diferente e todos nós temos um contributo a dar para algo que ainda é tão desconhecido para tanta gente e mesmo para quem trabalha na área. Continuam a dizer, nós somos engenheiros informáticos, mas ainda não conseguimos saber como é que a máquina chegou a este resultado. Um médico tem uma máquina que lhe diz tem cancro nível 3, mas o médico não consegue perceber porquê ou como é que ele chegou àqueles resultados para ter a certeza se pode confiar. Portanto, ainda há um longo caminho, mas somos todos necessários. Não está só nas mãos dos engenheiros a questão da ética, está em todos nós. Penso que isso é importante. Muito obrigada. Exato. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa. Obrigada. É que, de facto, a questão da auditabilidade está completamente relacionada com a transparência. Se for transparente o modo como o sistema inteligente foi ou está concebido, isso aumenta a forma de nós fazermos a tal auditabilidade e de chegarmos à tal... Diminui os riscos, não é? À tal equidade, não é? Por um lado é a questão da construção do próprio sistema inteligente, ele deve ser transparente e deve ser auditável. Auditável por quem? Não só por instituições, mas por todos. Exatamente. E por isso é que é importante que as pessoas tenham essa noção, que de facto são corresponsáveis na construção de tudo isto. E não é só o engenheiro informático, toda a gente é corresponsável, porque há coisas que as pessoas, quando estão a construir sistemas, não se lembram, lá está, porque é preciso a tal equipa multidisciplinar. E para além da tal equipa multidisciplinar, é preciso uma co-criação com os desde o cidadãos. início, não é? Desde o início. E eu só queria mesmo terminar, muito rapidamente, é que de facto chegar aqui à questão daquilo que a Ana Evans estava a dizer há pouco, que é, pronto, para além daquilo da questão da auditabilidade e da presença humana, faz-me lembrar sempre um pouco aquela questão, tem a ver com uma lei, que é uma lei já antiga, que é a Lei Moravec. A Lei de Moravec é uma lei que diz que o computador faz coisas muito melhor que os humanos, mas também há coisas que os humanos fazem melhor que os computadores. Então, perante esta lei, que ainda hoje continua a ser lei, porque continua a ser verdade, porque se continua a verificar e a ser validada, eu só diria que, em termos estratégicos, para nós, acho que era importante percebermos onde é que está o equilíbrio destas duas coisas, não é? Onde é que entra o mind, não é? E onde é que entra a machine? Onde é que entra o fator humano, porque nós somos melhores que as máquinas a fazer determinadas coisas? E onde é que são aquelas coisas que as máquinas são melhores do que nós e que nos podem, de facto, alavancar muita coisa. Agora, a máquina é construída por nós, por isso temos que ter consciência disso. É só isso. Obrigada. E, curiosamente, isso implica não só conhecermos melhor a máquina, mas conhecermos melhor a nós próprios. Exatamente. Exato. Obrigada. Eu vou ser muito breve na sequência daquilo que está a ser dito, na sequência daquilo que a Ana disse que é muito importante, a questão da certificação e da auditoria e da necessidade de olharmos para a história, de olharmos para trás. Um sistema, e agora aqui uma nota de ciência política, se me permitem, um sistema de fiscalização pressupõe uma entidade superior, de alguma forma, tanto quanto possível imparcial ou neutra, que possa auditar, que possa certificar. Nós tenderíamos a chamar a essa entidade o Estado. E, portanto, a provocação é até que ponto é que esse Estado, independente das grandes empresas e não dominado, falando em estrutura de poderes, por grandes empresas, sobretudo grandes empresas tecnológicas, mantém essa independência para criar processos de certificação e de autoria que não estejam também eles, num certo sentido, enviesados ou capturados por alguns interesses particulares. E porquê é que importa olhar para a história? Isto é uma inquietação que devemos ter presente, porque, por exemplo, todo o sistema de compliance das grandes empresas nos Estados Unidos falhou. E, portanto, as grandes empresas não respondem porque através de sistemas de compliance conseguem antecipadamente criar uma defesa e transferir a responsabilidade muitas vezes para as pessoas singulares, para os pequenos e médios
quadros e para os trabalhadores. Portanto, há aqui também uma transferência de responsabilidade. E é importante olharmos para esse, porque hoje já se fala de compliance também na inteligência artificial. Ou seja, já se fala de delegar para as próprias empresas a sua autofiscalização no desenvolvimento dos sistemas. E eu queria partilhar esta inquietação, que é preciso ter também aqui algum cuidado quando falamos que é essa a solução, eu concordo, não é? Mas olhar para a história é muito importante para não repetirmos algumas das coisas que foram feitas. E queria também, porque não fiz no princípio, agradecer o convite para estar aqui, designadamente em quem me indicou o professor Ernesto Costa. Muito obrigada, agradeço a indicação e agradeço o convite. Devia ter dito no princípio, também não cumprimentei as pessoas, sintam-se cumprimentados. Muito obrigada. Vou só acrescentar uma palavra: Estado e sociedade civil. Isso. Certo. Isso. Organizações da sociedade civil. Exato. Muito bem. Entretanto, eu acho que nós tínhamos previsto a mesa redonda até às 11h30, portanto estamos aqui a chegar ao limite do tempo. Enfim, a mesa tem sido muito redonda deste lado. Se calhar podíamos ter aqui alguns minutos, penso eu, para abrir para o lado de lá. E, portanto, estou aqui a ver, por exemplo, o Paulo ali e pelo menos mais 2 pessoas, 3. Portanto, eu ia pedir aqui ajuda à organização para podermos ter aqui, para arredondar mais a mesa para o lado de lá. Obrigado. Agora sim. Não sei, portanto, este senhor que está aqui à frente, se quiser. Pode, desculpe, está na luz, eu não consigo ver daqui. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Portanto, isto foi altissimamente pedagógico. Esta sessão devia ser apresentada a todos os nossos jovens a partir dos 16 anos, e porque revelou em todas as palavras, expressões, problemas, aplicações do tema, a fuga à questão central, apesar de se dizer várias vezes, mas depois andava para a frente, outras vezes andava para trás, é que o que está aqui em questão são as escolhas políticas. As escolhas políticas. Estas coisas não são neutras. A gestão, a criação, os objetivos dos algoritmos não são neutros. É verdade, eu aprendi imenso esta história interessantíssima de que às vezes um algoritmo tem um certo objetivo, mas depois tem consequências que não foram antecipadas. E, portanto, é preciso chamar a política para isto. O debate não devia ser problemas éticos e democracia, devia ser problemas éticos e política e democracia. Política, eventualmente. E houve todo um exercício durante quase 1 hora da vossa intervenção de evitar o máximo possível a política e o confronto político. Apesar de haver alguns exemplos, por exemplo, o exemplo clássico da China, não é? Que monitoriza e usa a inteligência artificial para dar scores às pessoas, não é? Mas nós, genericamente, também temos esses problemas com as empresas. É muito engraçado a sua nota final, a vossa nota final, de haver uma espécie de in God we trust, que era o Estado, não é? Nós já não confiamos provavelmente no Estado, como isento, não é? E essa questão nunca é discutida. O vosso painel é maravilhoso. Este debate, aliás, é muito engraçado. No final foi mencionado, entramos Sim, por aí. sim, mas repare, tiveram aí quase 1 hora a falar, e a política, fogem da política e das escolhas políticas. O ponto central é educar as pessoas e as jovens gerações culturalmente, no conhecimento e nas escolhas políticas. E nós o que vemos é que os nossos jovens e as nossas pessoas fogem da política. E, portanto, as pessoas estão mal informadas, em parte deliberadamente e em parte por inação. Portanto, de facto, a inteligência artificial é um instrumento tecnológico neutro, no sentido de que pode ser usado para o bem e para o mal. É muito bom o vosso painel ter mostrado as várias áreas de aplicação onde isso pode ter problemas, mas é preciso convocar a política, a discussão política para cada uma destas coisas.
Hein? E é muito engraçado, só como uma nota jocosa, aliás, tinha outras coisas para dizer, este painel, tirando o moderador, ser constituído por mulheres. É muito interessante. Mas, eu não fiz essa nota. É muito interessante. Pronto, finalmente, pronto, ainda bem. Eu estava aqui a ver se havia aqui alguma anotação que eu aqui fiz, que ainda gostasse. A certa altura falou-se do equilíbrio entre a accountabilidade e a transparência. Julgo que a ilusão de que um dia vai haver um sistema de inteligência artificial que vai regular, vai ser o sistema dos sistemas, vai ser o grande regulador isento e transparente, isso é uma fuga, como sempre, a querer discutir política. Nunca. A minha posição é que é absolutamente impossível haver o sistema dos sistemas. É impossível. Pronto, oxalá eu me engane, mas acho que é impossível isso. É impossível na sociedade humana. E não é só impossível na sociedade humana. É impossível mesmo da maneira como a física e o mundo físico funcionam. Pronto. Mas isso ainda é outro aspecto, não é? Os sistemas não são iguais, os sistemas não são comutativos. Os sistemas, quer dizer, no sentido profundo do termo, os sistemas são indeterminados. Bom, e então a mente humana é extraordinária. Eu não tive a oportunidade de fazer uma pergunta à Ana Cláudica, que fez uma exposição extraordinária também de riqueza de ideias, mas ela transborda para este debate, porque o que está atrás da mente destas pessoas todas é que, no fim, um sistema qualquer de inteligência artificial vai dizer sim ou não, branco ou preto, no fim do dia, para um problema concreto. Ora, a natureza profunda da forma como a natureza, e eu queria perguntar à Ana Cláudica se o cérebro faz o mesmo, a maneira como o cérebro processa as percepções, provavelmente não se limita a ser apenas uma coisa de sim ou não no fim, ou branco ou preto. Há uma gradação entre a verdade e a mentira. E se calhar o nosso cérebro humano, individual, com a experiência, com a cultura, com o conhecimento, sabe ir doseando isso. Houve ali um conceito-chave que subitamente, foi muito rica a vossa intervenção toda, foi a noção do bom senso. A noção de e eu vou ter agora que parar. E muito obrigado pela vossa intervenção. Não sei se alguém quer responder ao painel. Não, eu se calhar ia sugerir, portanto, fica aqui, enfim, eu sintetizando o elogio e a provocação. Eu acho que ninguém vai fugir à provocação. Eu acho que ela vai transbordar depois para o coffee break, também, eventualmente. E, portanto, se calhar ia sugerir, como temos aqui em algumas pessoas inscritas, que brevemente fizessem aqui os seus comentários. Depois fazíamos uma ronda muito rápida deste lado, para os comentários gerais que entenderem, sem prejuízo de continuarmos o debate depois, está bem? Eu pedi só um favor também, portanto, a organização vai entrar ao microfone, só que se apresentem, por favor, que digam o nome e a organização antes da intervenção. Paulo Castro, do Centro Filosofia. Primeiro um breve comentário. Os sistemas autónomos de inteligência artificial alimentam-se da iniquidade humana, mas amplificam-na tremendamente. Evidentemente também o farão em termos da bondade, mas são sistemas que amplificam, não é garbage in, garbage out, é garbage in, a lot more garbage out, unpredictably. Pronto, isso é o primeiro problema. Coloque só o microfone um bocadinho mais perto. Ok. A questão em si mesma é a seguinte, precisamente o problema político é, penso eu, crítico, económico, enfim, tem várias vertentes, há lobbies, há tudo isso. O que eu pergunto é o seguinte, sabem de alguma iniciativa, ou consideram que seria importante, sobre uma Carta dos Direitos Digitais Humanos? Por exemplo, qualquer coisa em que eu pudesse dizer, eu tenho o direito a não ser monitorizado pelo meu empregador, eu tenho o direito a ir a Londres e não ser picado por engano por uma abelha assassina, enfim, etc. Portanto, passo a palavra ao painel. E foi excelente. Obrigado. Obrigado. Continuamos, se calhar, na ronda de perguntas e respondemos. Não é só uma pergunta. Bom, concordo com isto que o Paulo estava a dizer, que o painel foi excelente. Excelente mesmo. E ia só comentar que há uma área que está agora com... Nós temos estado a estudar, que se chama SHAI,
não sei se alguns de vocês terão ouvido falar, que significa Explainable AI. De facto, a maior parte dos países não aceitam utilizar decisões de inteligência artificial em coisas que estão, por exemplo, na justiça. E em março houve uma decisão do Lord of Commons do UK proibindo, dizendo que é uma ameaça aos direitos humanos a utilização de mecanismos de AI na justiça, por exemplo. Contudo, esta nova área permite, mesmo em sistemas obscuros e que podem ser treinados com dados base, ter equivalentes de algoritmos, enfim, digamos que é uma área um bocado técnica, mas que se chama Explainable AI. E pronto, isto para dizer. Portanto, temos alguma capacidade de explicar as decisões mesmo de uma rede de deep learning. É só um comentário. Obrigado. Eu penso que atrás temos um inscrito. Exatamente. Não, peço desculpa. Deixe só, por favor, o senhor do blazer castanho. Pedia também que se apresentasse, por favor. E peço mesmo que sejam sucintos, está bem, para não atrasar muito. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O meu nome é Luís Perdigão, não sou filósofo, mas gostava de ser. Fica desde já essa declaração de intenções. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque este painel fabuloso, esta iniciativa fabulosa, levantam muitas questões. Partindo do que disse o senhor professor há pouco, na China já existe, pelo menos em Xangai, implementado um sistema de acusação penal baseado em inteligência artificial, que é uma coisa que na Europa nos deixaria, suponho, aterrorizados. A inteligência artificial faz a colheita dos dados, faz a acusação autonomamente e portanto, isso já existe. Eu acho que o problema da IA tem a ver com há vários mundos, vários sistemas, vai haver vários mundos, várias IAs, porque eu não acredito que a China mantenha ou venha a ter os princípios civilizacionais que a Europa e depois eventualmente também os Estados Unidos, que é outro problema e outro bloco, vão gerar. Quanto à responsabilidade, que também foi falada, já foi publicada a diretiva IA e responsabilidade, portanto, sobre as alterações ao paradigma da responsabilidade civil, enfim, na vida dos cidadãos, quando está em causa o uso de IA. E pronto, havia mais outros temas, também não me quero alongar. Quanto ao paradoxo de Moravec, quando eu vejo os robôs da Boston Dynamics, fico a pensar que ele já está um bocado obsoleto e que um dia teremos robôs polícias ou robôs soldados e pronto. E o que é que vai acontecer a partir daí? Pronto, era só 2 ou 3 observações. Muito obrigado, não vos quero amassar mais e muitos parabéns por esta iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. Creio que temos primeiro esse senhor aí por trás, por favor, e depois creio que será a última intervenção. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, não é, que recebemos e desde já obrigado ao painel e a Paulo Martins da Nova IMS. Ao contrário daquilo que a senhora Cláudia, que apresentou há pouco, disse, não somos todos PhDs, eu sou um licenciando, mas de qualquer das maneiras vou à luta política, portanto não me escuso desse facto. Acho que é absolutamente fundamental nós olharmos para a questão que a senhora Ana Evans falou, da questão do poder, não é? Porque o poder é aquilo que modela todas estas coisas. E em relação àquilo que se disse sobre a escolha do indivíduo, não é? Que o direito da escolha é sempre uma coisa que permeia a nossa civilização, a nossa forma de pensar. Que a pessoa tem um sistema dentro do seu próprio cérebro que lhe permite efetuar as escolhas que ela faz. Tem 2 tipos de sistemas, mais ou menos falando. Um sistema que é automático de resposta, que eu tenho uma forma de reagir às coisas, e um sistema que nos obriga a pensar um pouco mais, que é o sistema de reflexão. Então, esse sistema que reage automaticamente às coisas é um bocado como a pessoa que se habitua a confiar no seu rumbo ou que habitua-se a confiar no seu carro. Fruto do número de vezes que a pessoa confia na máquina. Não é? Se a máquina estiver certa 1 milhão de vezes e eu estiver a verificar, e se eu estiver a fazer esse tally, se eu estiver a contar esse número de vezes, não é? Se eu verificar que a máquina se enganou 1 em cada bilhão de vezes, ao passo que eu, como ser humano, cometo 1 erro em cada 100, ou vou ser um bocadinho menos mau, não é? 1 em cada 1 milhão de vezes, mas mesmo assim é uma diferença de grandeza extraordinária. As máquinas são capazes de conduzir um veículo muito melhor do que nós alguma vez seríamos capazes de fazer. E então isto liga um bocado com aquilo que é a política, porque o Estado quer dizer a coisa que é. E muitas vezes nós esquecemos no direito positivo que muitos dos direitos que nós consagramos hoje em dia surgem de uma necessidade, de uma capacidade que não existia anteriormente. Isto é um bocado marxista, mas no sentido de é aquilo que nós conseguimos fazer, são as fronteiras da produção que determinam as coisas que nós conseguimos alcançar e essas, por sua vez, condicionam a forma como os indivíduos interagem entre eles.
não esquecendo que existe sempre uma base biológica, não é, da transmissão, que é a reprodução humana. E isto vai um bocado, então, à questão que as máquinas obrigam-nos a pensar que o antropomorfocentrismo está morto. Um bocado, isto desapareceu, não é? Nós somos ultrapassados nessa característica. Nós vemos coisas que não éramos capazes de fazer. É claro que é verdade que existem coisas que nós ainda hoje somos capazes de fazer que as máquinas não conseguem. Mas, se calhar, é mais uma questão Homo neanderthalis versus Homo sapiens, em que existe uma gradual diluição daquilo que é o Homo sapiens num homem transcendental, ou num Homo transcendental. E, só para terminar, um pequeno comentário relativamente àquilo que se pode verificar. O facto do painel, muita gente ter comentado o facto do painel ser formado maioritariamente por mulheres. Eu quase que provoco-me dizendo que isto não é por acidente, porque nos sistemas biológicos eossociais, seja as formigas, as abelhas e etc., os machos surgem muito, muito pouco, não é? Eu pergunto-me quase a brincar se isso não será um sinal de nós estamos a fazer uma transição nesse sentido. E pronto. Muito bem, obrigado. E só um último detalhe, eu peço-lhe imensa desculpa, porque este foi talvez o ponto. Eu peço-lhe desculpa por interromper, mas é que eu vou mesmo ter que sair. Sim, era só uma coisa, então. Permita-me só terminar. Se nós nos obcecarmos demasiado com a standardização, corremos um grande risco de criar o Big Brother por acidente. Mas também não nos esquecermos que o Big Brother, no final, o livro, em 1984, terminava com ele tinha conseguido, amava o grande irmão. Portanto, talvez tudo isto faça sentido. Enfim, obrigada. Obrigadíssimo a todos. Fica isto para pensarem. Eu de facto eu acho que estamos de acordo, não é? Vamos pedir aqui a última intervenção. Exatamente, e eu acho que sim. depois não há desculpas para as pessoas não falarem durante o coffee break. Exatamente. Ou seja, temos aqui... Exatamente. Vamos só então à última intervenção, por favor. Eu vou tentar ser rápido. O meu nome é Rafael Santos, estou a fazer um PhD na nova EMS. Não tem a ver com AI, tem a ver com cibersegurança. Mas, no entanto, quando vocês falaram que o algoritmo pode falhar, pode errar, a probabilidade disso acontecer é tendencialmente zero. Quando alguém lança um algoritmo, um programa, ele é testado e testado e testado. Ele é testado em ambientes virtuais, ele é testado em ambientes físicos. Antes de um algoritmo, e estou a falar de um algoritmo que possa colocar em risco a vida, a ética, a democracia, ele não será exposto, a menos que seja de forma criminosa, sem ser testado inicialmente num ambiente virtual, numa sandbox, num parque, nem qualquer coisa. Ele é testado antes de ser lançado. Ou seja, temos que ter noção disso. Nada vem para a rua, entre aspas, sem estar testado. Ele é suposto fazer aquilo para que foi criado. A probabilidade é tendencialmente zero, a menos que seja um ato criminoso. Rapidamente, ou seja, ele falhará até deixar de falhar. Falhará uma vez, num bilhão talvez, tal como o senhor disse. Pode não falhar o picar, mas falha o alvo, não é? Pode não falhar o picar, mas picar a pessoa errada. Exatamente, Desculpa, basta picar uma erradamente. Eu ia pedir que concluísse para podermos aqui, entretanto, encerrar a mesa redonda. Depois queria também voltar à apresentação da doutora Ana, que falou no início de que a mente e o corpo estavam dissociados. Será que não estão na realidade dissociados? E será que este caminho para a AI não é realmente a mente a tentar fugir do corpo? Esta é uma pergunta que eu aqui deixo. Muito bem, obrigado. Diga. Em relação é o último ponto. Eu acho que a AI está-nos a expor os grandes medos que nós temos. Será que nós realmente queremos ser éticos? Será que queremos estar numa democracia? Não estou a ir para ditaduras. São questões. Queremos estar em ambientes éticos? Queremos estar em ambientes democráticos? Queremos arriscar o nosso poder? Porque ao estarmos a deixar que a AI, ou um mecanismo, um algoritmo que é concebido para fazer uma determinada coisa, esse algoritmo pode, em qualquer momento, expor a problemas éticos, problemas democráticos, poderes. Muito bem. Será que é disso que temos medo? Ok. Bom, vamos, penso eu, encerrar aqui a mesa redonda. Eu queria-vos, do meu lado, por um lado, agradecer
oportunidade de estar aqui. Por outro, pedir-vos desculpa, porque eu acho que devia ter sido mais previdente com o tempo que dispensámos para a parte do debate. Portanto, como habitualmente temos ali uma ou duas perguntas muito envergonhadas, e eu assumi que desta vez aconteceria mais ou menos o mesmo, não foi o caso, e portanto eu lamento não ter conseguido antecipar isso, mas pelo menos espero que haja aqui motivos para podermos continuar a discussão, entretanto, durante o Coffee Break. Obrigado a todos. Muito obrigada. E continuação. Muito obrigada pela Bom dia. oportunidade. Obrigada. Vamos justamente agora para o Coffee Break. Eu pedi apenas que respeitassem os 10 minutos estabelecidos, também, que era para não descambarmos muito. Até já, obrigada.